Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e no vídeo de hoje eu vou resenhar esse grande clássico da literatura do horror, da literatura gótica, que é o livro Frankenstein, de Mary Shelley. E a edição que eu tenho aqui comigo é essa belezura da editora Zahar. Ela vem com texto integral e também é uma edição comentada. Este livro eu li para a segunda maratona, Um Teto Todo Delas. Se você quiser saber do que se tratou essa maratona, eu vou colocar um vídeo aqui no card. Lendo este livro, eu completei 2 desafios. O primeiro era um desafio obrigatório, ler um livro de terror/horror escrito por mulher. E o segundo desafio, que também foi completado com este livro, foi o desafio da Kelly, do Aventuras na Leitura, que é um livro cuja autora tinha utilizado um pseudônimo masculino ou que não tinha se identificado. Eu já comentei aqui no canal que eu tenho um certo medinho de livros de terror/horror. Eu não gosto de sentir medo e este foi um dos motivos para eu ter gostado desse livro. Não foi um livro que me deixou com medo. Eu gostei muito do suspense, do desencadear dos acontecimentos. Eu fiquei muito curiosa para saber o que ia acontecer com os personagens. Eu percebi de cara que o livro já era muito diferente dos filmes. Então, para mim, é como se fosse uma história completamente diferente, uma história completamente nova. É a história do Victor Frankenstein. E sim, Frankenstein é o criador e não a criatura. E este é um romance gótico eminentemente epistolar. São 3 vozes narrativas. A primeira do criador, do Victor Frankenstein. A segunda voz é a da criatura, que em nenhum momento nós sabemos qual é o nome dela. Geralmente ela é chamada por nomes pejorativos, como demônio, como criatura, como coisa ruim. E a terceira voz é a do Capitão Valton, um capitão aventureiro que quer desbravar os mares do norte para fins eminentemente científicos e de curiosidade e que acaba encontrando o Victor Frankenstein e a própria criatura casualmente. Victor Frankenstein conta a sua história para o Valton e o Valton escreve a história através de cartas para sua irmã. E como eu já comentei antes, a história é bem diferente dos filmes. O Victor Frankenstein não tem nada daquele cientista velho, maluco. Ele, na verdade, é um jovem universitário que se aprofunda nas ciências naturais. É um jovem curioso, ambicioso e extremamente dedicado. E ele vai apoiar os seus estudos, pelo menos em grande parte deles, em antigas personalidades que foram muito comuns na Idade Média. Em vez de se ater aos cientistas da sua atualidade, os cientistas do iluminismo, ele vai buscar cientistas da antiguidade, como Paracelso, como Agripa, que buscavam a pedra filosofal. Eles buscavam a riqueza infinita, a transformação de metais em ouro e também a busca pelo elixir da vida. O que faz com que a vida se torne vida e o que faz com que a vida deixe de ser vida. Ele decide superá-los e criar a vida. Ele descobre o estopim, a faísca que gera a vida, através de estudos aplicados em cemitérios e em cadáveres. Ele dedica-se de forma frenética a esse fim. Ele não consegue fazer nenhuma outra coisa senão trabalhar nessa tarefa. E então, em uma sombria manhã de novembro, dentro da sua residência estudantil e não num castelo mal assombrado, ele consegue fornecer essa faísca para um corpo inerte que ele mesmo havia montado, um corpo de um gigante. Aquela criatura tão bela que ele via em sua mesa, no momento em que ela ganhou vida, o assombrou, o assustou, e ele acabou fugindo, deixando essa criatura completamente sozinha. E todo o desenrolar da história vai recair sobre as consequências para ele e para a sua família da criação e do abandono dessa criatura. Aqui não temos um narrador confiável. A voz do Victor Frankenstein, que é a principal voz aqui no livro, ela tende a fazer com que nós leitores, nos compadecemos da história dele, nós tenhamos pena dele e assim também repudiemos a criatura. Ele força o tempo todo uma empatia. Ele quer, sobretudo, que nós o perdoemos. Contudo, em alguns trechos nós também temos a voz da criatura. E eu acredito que essa era a intenção da autora, deixar essa dubiedade, fazer com que nós refletimos sobre a confiabilidade desse narrador. E assim temos uma outra compreensão da história, que é a de que o Victor o tempo todo tenta enganar o leitor e ele se faz de vítima dos seus próprios atos egoístas. A criatura, por outro lado, ao mesmo tempo que é algoz, ao mesmo tempo que comete atrocidades, também pode ser vista como vítima de uma existência não compreendida. O Victor diz que a criatura tem lábia, que a criatura quer nos enganar. Será que o Victor, ao mesmo tempo, não está falando de si mesmo?
No fim, nós queremos saber o que realmente aconteceu, o que vai acontecer, e nós queremos tomar um partido, tomar um lado. E apesar de ser um livro que foi escrito há muito tempo, que tem toda uma característica de sua época, eu achei, pelo menos pra mim, foi uma leitura com muita fluidez. Eu consegui ler esse livro, se eu não me engano, em 2 dias, e eu achei que ele contou bem aquilo que ele queria contar. Eu confesso que eu senti muita pena da criatura em diversos momentos, em outras realmente não dava pra passar pano pra ela. E muitas vezes eu me questionei se não poderíamos fazer uma correlação entre a criatura e diversos criminosos atuais. Uma outra coisa interessante que eu percebi é que o criador e a criatura também funcionam como duplos. Eles são diversas faces, na verdade 2 faces, de uma mesma pessoa. O Frankenstein aqui seria o herói, o ego, e ele lutaria contra a personificação do seu maior defeito, que é a ganância. A criatura, por assim dizer, seria a sua sombra, os sentimentos reprimidos, a culpa e o remorso. E esta dualidade lembra muito um outro clássico do mesmo gênero, um livro que eu não li ainda, infelizmente, que é o livro O Médico e o Monstro. Gostaria de citar também um trecho em que comenta a Márcia Xavier de Brito, na introdução da edição da Darkside. Ela fala que o Frankenstein torna-se uma fábula moderna para os riscos do orgulho intelectual desmedido. E ela se faz o mesmo questionamento que eu fiz. Quem é o verdadeiro monstro em Frankenstein? A criatura sem nome, de aparência repugnante, ou o criador, Victor Frankenstein, com seu egoísmo, seu orgulho e seus conhecimentos monstruosos, que desafia a natureza, usurpando a tarefa de criar a vida, destruindo todos os seres que ama? E uma das coisas mais curiosas e interessantes por trás da escrita desse livro é que ele foi concebido em um desafio de histórias de terror, histórias de horror, junto com o Lord Byron e o esposo da Mary Shelley. Na verdade, foi o único livro que realmente foi publicado desse desafio. E é incrível como um desafio que aparentemente poderia se passar por bobo consegue construir um clássico que marcou tantas gerações. E ela aborda a questão da morte e da vida que estava muito presente na vida dela, através da morte da sua mãe e também através de seus abortos e perdas prematuras. Uma outra coisa que eu gostei muito nesse livro foram as descrições das paisagens. Eu fiquei com muita vontade de conhecer a Suíça, conhecer Lucerne, conhecer Genebra. Também, depois de um tempo, ele vai visitar a Inglaterra, vai visitar a Escócia. Na verdade, eu fiquei com vontade de visitar tudo. É um livro que também vai falar sobre preconceito acerca das aparências, o que se mostra exteriormente e o que se mostra no seu interior. E também vai colocar um questionamento muito importante para os tempos atuais, que é: existe limite para a ciência? Sim, eu acredito que existe um limite e esse limite é a ética. Se você gostou da discussão desse livro, se você gostou do livro escolhido, por favor, dê seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!